Bom dia, ilustres acadêmicos de teoria geral do processo. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento diferenciado em que estamos produzindo as nossas aulas virtuais. Vocês encontrarão o endereço eletrônico na plataforma da Fibra e ali, na nossa aula virtual de TGP, vocês farão acesso a esse endereço eletrônico para que tenham lá no nosso endereço eletrônico no YouTube, no nosso canal, a possibilidade de assistir essas aulas. Nós vamos fazer uma breve inserção sobre a história evolutiva do Código de Processo Civil. O primeiro Código de Processo Civil que nós tivemos foi em 1939 e ele tinha um caráter liberal. Analisou-se que ele tem esse caráter liberal, as partes ficavam mais livres para decidirem as suas demandas, os seus interesses, e a intervenção judicial seria a última ratio, ou seja, o juiz, representando o Estado, só ia intervir na última circunstância. Nós vamos observar então as partes tentando agasalhar, solucionar seus entreveiros, suas soluções jurídicas, nesse Código de 1939, que ele tinha essa roupagem, esse perfil chamado liberal. Mas a gente observou que isso foi ruim. Ruim porque, se as partes estavam tão livres e soltas, era como se observar na natureza o leão sempre vencendo a hiena. Ou seja, a parte mais forte, mais estruturada, com melhores advogados, iriam vencer o mais frágil, o funcionário, aquele que não tinha condições de ter um bom advogado, de produzir as suas provas no processo. Nós saímos deste Código de 1939, onde o Estado era apenas a boca da lei para dizer o direito, e fomos para o segundo Código de Processo Civil, 1973. Esse Código de 1973, ele tinha esse verniz social atrelado a ele. Nós saímos de um Código liberal e no Código de 1973 a gente observa agregado a ele muito poder para o juiz dizer o direito. Concentra-se na mão do Estado juiz muita força, muito poder e até discricionariedade para decidir o processo, deixando, ou seja, as partes um pouco de lado. Então o juiz tinha muito poder para decidir o processo e pouca força ou pouco equilíbrio a gente poderia observar nessas relações, porque a parte ficava muito à mercê da vontade ou discricionariedade do juiz. Era o chamado Código de Processo Civil com essa roupagem social, muito poder e concentração de poder atrelado no juiz para, de forma discricionária, dizer o direito, fazer as suas decisões. Nós saímos do Código de 1973 para chegarmos no Código de Processo Civil atual de 2015. Esse Código de Processo Civil de 2015, ele tem uma vestimenta titulada por Estado Democrático de Direito. O ex-presidente José Sarney criou uma comissão para que ouvisse a sociedade, segmentos dela, OAB, e o maior número de possíveis. E como presidente dessa comissão estava Luiz Fux, que na época era ministro do STJ. Hoje ele está no STF, como ministro do STF, um juiz de carreira que conhecia bem das necessidades da população e das alterações que precisava passar o velho Código de 1973, o chamado Código Social, para esse novo Código de Processo Civil de 2015, que tem atrelado em si essa característica do Estado Democrático de Direito. No novo Código, portanto, fica muito patenteado que há uma importância sobremaneira das partes, dos advogados, que são os personagens principais, saíram do plano coadjuvantes que eram lá no Código Liberal de 1973 para serem as personagens principais do processo. Observa nesse novo Código de Processo Civil que as partes, os seus advogados, terão
uma gama de ações para, antes de buscarem a prestação da tutela jurisdicional, resolverem os seus litígios. Eles poderão buscar a mediação, a conciliação, as cortes arbitrais, né? Os acordos que farão em gabinetes, por a presença do Ministério Público referendado, de modo que eles poderão utilizar diversos mecanismos antes de chegar até o juiz na prestação da tutela jurisdicional. E esse mesmo novo Código de Processo Civil orienta ao juiz que tente buscar a conciliação das partes inúmeras vezes para evitar o rito litigioso aos processos. O juiz deverá pontuar sempre que possível, não só uma vez, mas diversas vezes, que as partes busquem um acordo, suspendendo o processo. É essa a nova dinâmica do Estado Democrático de Direito do novo Código de Processo Civil de 2015. Ele caminha, portanto, dessa dinâmica. As partes, advogados, são os personagens principais. Eles não estão mais nesse plano de coadjuvantes, que fica lá para o Estado juiz, que só na última ratio, na última falta de possibilidade de acordo, de conciliação, é que o juiz vai terminar interferindo para instruir o processo, dizer as suas sentenças, os seus despachos, as suas decisões. Muito bem, a gente observa um perfil muito claro nesse novo Código de Processo Civil, é que ele traz essa principiologia que existia na Constituição Federal para reger processos para a sua parte inicial, para os primeiros artigos ali, artigo 1º, 2º, 3º, até o artigo 13, 14, 15, 16, nós vamos observar que há uma principiologia regente para o novo Código de Processo Civil, como se houvesse uma reprodução literal enfadonha daquilo que já estava na Constituição Federal. A gente observa que isso deu de modo caprichoso e específico, porque muitos princípios daqueles que estavam lá na Constituição Federal, como o princípio do juiz natural, do devido processo legal, da amplitude de defesa do contraditório, em que pese eles estarem lá na Constituição Federal, eram poucos obedecidos, empregados na relação processual. Então hoje eles vieram de forma reforçativa, de forma ratificadora no processo. Amplitude de defesa do contraditório é um princípio que não pode ser desrespeitado no processo. Os recursos e meios inerentes à defesa devem ser assegurados em qualquer processo criminal, administrativo, ou processual civil, ou processual penal. Ninguém pode ser julgado num processo sem defesa. Por isso a gente observa, inúmeras vezes, alguém ter dificuldade de defender um sociopata, um estuprador, mas diante desse princípio, alguém vai ter que assumir essa defesa, apesar de contrariar as suas convicções íntimas, que faça uma defesa por negativa geral, já que foi nomeada a condição de defensor, mas a pessoa precisa ser defendida no processo, respeitando o princípio da amplitude de defesa e do contraditório. Senão não haverá uma sentença que se sustente. Porque contrariando esse princípio, que é basilar, a gente deve olhar para essa principiologia com a característica dela ser o quê? Norteadora, interpretativa e sancionatória. Princípio no processo deve ser cumprido. Por isso o novo legislador desse CPC, do Código de Processo Civil de 2015, trouxe nessa parte introdutória essa gama de princípios, nos mostrando, nos auxiliando que princípios devem ser respeitados, porque eles são morões, que se desrespeitado cai toda uma estrutura processual. Nós vimos lá o princípio do devido processo legal, né? Ninguém pode ser excluído de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É preciso ter um processo onde as partes vão anexar os seus documentos, as suas provas, serem citados para se defender, formar uma relação processual, para que aí
então eles possam, quem sabe, sofrer restrição de liberdade dos seus bens. É o princípio devido processual, que está muito de due process of law, uma herança do direito, né, anglo-saxão, que foi incorporada aqui no nosso ordenamento jurídico, e que está lá na Constituição, e que poucas pessoas gostam ou têm dificuldade de respeitar esse princípio, né, aqui que deve ser respeitado. O princípio da presunção de inocência, toda a vida, lá no artigo 5º da Constituição, até o trânsito em julgado de um processo, né, e principalmente lá traz o enfoque para o processo na área penal, até o trânsito em julgado de processo penal, todos são presumivelmente inocentes. Isso serve para todos os processos. Nós temos que analisar que até o trânsito em julgado há recursos, mecanismos de defesa, instrução no processo que devem ser analisados e assegurados. O início do processo, as pessoas às vezes começam como réu e conseguem inverter isso até o final, inclusive por um meio de defesa chamado, né, que nós chamamos antigamente, os meios de defesa eram espaços dentro do processo, independentes e autônomos. Na reconvenção nós tínhamos esse contra-ataque de alguém usar os mesmos argumentos do autor para dizer quem é que tem que estar com a razão aqui, sou eu. E o juiz conseguia enxergar, vislumbrar isso no processo e alterar toda a história dentro da relação processual. E lá no final do processo, a sentença era em favor daquele que iniciou como réu no processo. Então, precisamos analisar a força desse princípio da presunção de inocência até a decisão final de um processo, e principalmente para que as pessoas não sejam privadas de certidões negativas de cartórios de distribuidor, que chega lá, mas tem um processo registrado com você, mas o processo já foi julgado? Se não foi julgado, você é considerado presumivelmente inocente, e você terá direito à sua certidão negativa, interpondo, se for o caso, no mandado de segurança, ou dos outros remédios heróicos, que você tem todo o direito, habeas data, mandado de segurança, o que for necessário para se ter essa certidão negativa, porque o fato só do ajuizamento de uma ação não tira a sua condição, né, de presumivelmente inocente, né? Outros tantos princípios, como o princípio da razoável duração do processo, que nós tínhamos lá no artigo 5º da Constituição Federal e agora está aqui. Os processos não podem se alugar tanto, ter essa demora tanto da sua caminhada no Poder Judiciário. E o Conselho Nacional de Justiça criou sistemas de metas para que processos de anos tais sejam julgados todos dentro de determinado prazo, exatamente para fazer essa sintonia da razoável duração do processo. Os processos não podem se alugar tanto que a parte vai perder o interesse de continuar com eles, ou morrer de fome ou de necessidade, ou se entregar a qualquer acordo irrazoável para receber qualquer valor, com medo da demora de duração desse processo. Mas também os processos não poderão ser tão céleres que não assegurem às partes o direito de defesa, de instruírem e se defenderem no curso desse processo. É preciso de muito zelo, indispensável o equilíbrio dos julgadores para analisar essa parte de aplicação do princípio da razoável duração do processo, de que eles sejam rápidos, sérios, mas também não prejudique com uma celeridade o que nós conhecemos pela possibilidade de defesa assegurada à outra parte.